Aleluias. Canções que não envelhecem nunca, né? A mensagem atualíssima. Aleluia. Vamos fechar nossos olhos mais uma vez e vamos orar ao Pai. Vamos falar com Ele neste momento. Pai nosso, obrigado, porque o Senhor é bondoso, o Senhor é gracioso, o Senhor nos amou de tal maneira que nós não temos palavras para te agradecer. E esse amor nos libertou, um amor que nos trouxe vida, renovo, que trouxe para nós libertação espiritual, algo que nós não sabíamos nem que estávamos presos e cativos. Porém o Senhor, poderosamente, a cruz que o Senhor providenciou, manifestação do teu amor, e ao mesmo tempo nos desaprisionou de tudo aquilo que era cativeiro espiritual. Antes, escravos do pecado. Antes, cavalos de Satanás. Hoje, Senhor, nós somos príncipes, reis e princesas no teu reino, porque o Senhor providenciou tudo, todas as coisas. E nós te agradecemos por aquilo que o Senhor tem feito e por aquilo que o Senhor ainda fará em nosso meio. Por isso, Espírito Santo, nos dê entendimento neste momento. Abra os nossos sentidos espirituais, que possamos discernir tua palavra, ruminá-la, entendê-la, e que ela possa gerar frutos eternos em nossos corações. Eu te peço em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Resultado, a libertação da escravidão espiritual é resultado de se conhecer a verdade da palavra. Já de início assim, eu queria que você repetisse isso comigo. Libertação espiritual é o resultado de se conhecer a verdade. Amém. Lâmpada para os meus pés, né? É a tua palavra e luz para o meu caminho. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E tem libertado e continuará libertando sempre, como tem libertado tanta gente cativo das sutilezas do inimigo. Então todo conflito, escravidão espiritual, geralmente a gente pensa que vai se dar a partir de choque de poderes. E muitas vezes há esse choque de poderes porque há uma resistência. Resistir ao diabo, né? É aquilo que nós temos aprendido toda quarta-feira. Resistir ao diabo, resistir a Satanás, ao embate, ao choque, a uma resistência do inimigo. Por isso que o pastor ele tem sempre tratado isso. Olha, áreas da nossa vida que às vezes não rompem, a gente está preso, a gente não consegue se ver livre. Por quê? Porque há uma resistência do inimigo. Então há um choque de poderes, ok? Mas há um outro lado da moeda que não tem a ver apenas com esse choque de poderes, mas de fato com um encontro com a verdade. Não apenas aquele choque de poderes que sai em nome de Jesus, mas o indivíduo tem um encontro face a face com a verdade. Porque há encontro com a verdade que vai libertar. Conhecendo a verdade, que é muito mais do que o acúmulo de informações bíblicas na mente, a gente pensa que verdade tem a ver apenas com a informação. Toda informação é boa, mas nem sempre você ter a informação significa libertação. Por exemplo, eu conheço muita gente que sabe que Deus é bom. Tem muita gente que sabe que Deus é amor. Tem muita gente que sabe que Jesus liberta, mas apesar de saber, de ter um entendimento, elas não são libertas. Elas não experimentaram de fato o amor de Deus. Elas não, na sua existência, não experimentaram o saboroso caminho, essa vereda da graça libertadora que o Evangelho de Jesus nos apresenta. Porque é apenas algo intelectual, ainda não tiveram encontro com a verdade. É simplesmente aquele indivíduo que vem, pastor, ora por mim, para que seja expulso todas essas entidades,
essas coisas malignas em mim. E o Senhor pode até assim fazer, Deus pode até fazer isso. Espere aquele espírito imundo através do servo dele, da serva dele, que utiliza o nome de Jesus com poder e autoridade. Mas é a partir disso, está oco, está vazio, precisa ser preenchido com o quê? Verdade. Precisa ser preenchido com aquilo que não é apenas esse choque de poderes, onde eu não apenas vou expulsar Satanás apenas dizendo, eu te repreendo, Satanás, mas eu expulso ele muitas e muitas vezes, enchendo e preenchendo com conteúdos novos a minha existência. Com isso, a verdade da palavra de Deus expõe Satanás e suas mentiras. Os demônios, eles são como baratas. Você não vê nenhuma aqui agora. Por quê? Porque existe a luz, está claro, o ambiente está claro. Mas se você apagar a luz, as trevas, o escuro, daqui a pouco a gente vai ver que elas se manifestam ali. Então a palavra de Deus é como essa luz, essa lâmpada que vai expor as mentiras de Satanás. Por que eu toco nesse assunto? Porque uma das armas mais poderosas, eu posso dizer assim, do nosso inimigo espiritual, do diabo e Satanás, chama-se mentira. É a mentira. Lá no Éden, os nossos pais no Éden, qual foi o estratagema do inimigo? Qual foi a arma utilizada? Foram as palavras mentirosas. E a seta do inimigo para nos abater nessa batalha, nessa luta, nesse choque entre verdade e mentira, é fazer com que a gente aceite as suas sugestões. Ora, nós estamos em guerra diante de um inimigo que nós não vemos, porém sabemos que existe, e que estuda, e que nos vê, e que arma arapucas. Ele é o adversário, que está em derredor, né? Já foi falado isso aqui, né? O pastor já pregou sobre isso. Ao derredor, procurando alguém para tragar, observando, olhando os pontos fracos. Ele vai lá no ponto fraco para atingir, porque a maior arma dele vai ser fazer com que a gente aceite essas sugestões, e aceitando as suas sugestões, como os nossos pais no Éden aceitaram, a gente cai. Qual foi a mentira que Satanás colocou no Éden? Foi que, olha, Eva, se você comer, se você desobedecer, a questão não era o fruto em si, não era a árvore em si, mas era a desobediência, era a obediência. E a sugestão foi: vocês serão como Deus, de fato, vocês não vão morrer. Olha só a mentira. Não fez nada poderoso, não fez algo que deixasse eles estupefatos e dissesse que poder novo é esse, que Deus ainda não havia nos mostrado. Mas foi o que? Foi a mentira. Com Jesus, na tentação, a mesma coisa, a sugestão: se tu és, olha só, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Que negócio é esse de você ser filho de Deus e passar fome? Que negócio é esse de você dizer esse filho de Deus e você está passando privação e tem que fazer esse jejum longo? Não, se tu és filho de Deus, olha só o estratagema dele. Se fez com Jesus, não vai ser diferente comigo e não será diferente com você. Ele sempre vai mandar o sim para você. Se você é filho de Deus, se você é filha de Deus, por que aconteceu isso? Por que adoeceu lá? Por que você foi mandado embora do emprego? Por que você se fragilizou nessa área? Será que você realmente é filho de Deus? Porque vai vir sempre as sugestões mentirosas de Satanás, que é uma das armas dele. O poder do inimigo está na mentira. Se nós aceitarmos, nós vamos cair. Mas quando essa mentira ela é exposta, é revelada pela palavra, os planos satânicos vão se desvanecer. João, vamos lá, texto que nós já conhecemos bastante, mas não significa que a gente não tenha mais o que exaurir e absorver dela. Evangelho de João, no capítulo 8. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. 8:44.
Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Isso aqui a expressão do inimigo, é essa aqui. Vós sois do diabo, está falando para os religiosos, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Nós estamos lutando contra o pai da mentira. Então a arma que ele usará contra os eleitos de Deus é a mentira. É colocar sugestões duvidosas do amor de Deus. É sugerir se nós somos filhos de Deus, se nós somos aquilo que a palavra de Deus diz que somos, se nós temos aquilo que a palavra de Deus diz que nós já temos, já possuímos, aquilo que é meu, que é nosso, aquilo que foi prazer de Deus nos outorgar, nos conceder vida eterna, alegria, posse das bênçãos espirituais. E vem o capeta e diz, e coloca sugestão dizendo, se você é, vem pondo o quê? Mentiras. Mas a palavra de Deus é verdade, e essa palavra expõe essas mentiras e dissipa essas mentiras em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Apocalipse 12, 9 vai denunciar, vai deflagrar, vai desnudar mais uma vez Satanás, que diz, Apocalipse capítulo 12, versículo 9: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Olha só, a antiga serpente, Diabo, Satanás, sedutor de todo mundo, enganador, dissimulador, aquele que tem um poder atrativo para o mal, aquele que engana, está falando sobre ele. E 1 João, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 19, também nós vamos ver o que diz aqui, só voltar umas páginas. 1 João, capítulo 5, versículo 19. Diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Isso aqui é seríssimo. O mundo inteiro jaz no maligno. O que é maligno? É viver num mundo de mentiras, num mundo de sedução, num mundo de ilusão, criado por Satanás para prender, aprisionar, para cativar, deixar preso com cadeias invisíveis. Quanto à igreja, quanto a mim, quanto a você, que diz eu sou de Jesus, eu sou de Deus, eu sou cristão, ele, Satanás, apesar dele ser esse sedutor, o pai da mentira, esse que engana, ele nada pode fazer a respeito da minha e da sua posição em Cristo. Absolutamente nada. Qual é a nossa posição em Cristo? Estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Somos co-herdeiros de Deus, porque temos Jesus. A nossa vida é uma vida segura, amparada, protegida pelas asas e pelas mãos do Altíssimo. É a nossa posição. Satanás nada pode fazer, ele não mexe nisso aí. Porém, se ele puder enganar-nos, se ele puder levar-nos a crer nas suas mentiras a respeito de mim, de Deus, de você, de Deus, você pode começar a andar em caminhos de fracasso, de derrota, de desânimo. Você vai começar a permitir que as suas emoções, pelas mentiras e pelas
sugestões de Satanás comece a fazer com que você esfrie na fé. Não foi preciso ele fazer nada, entre aspas, poderoso. Não, ele apenas está te enganando, está seduzindo você com as suas sugestões mentirosas. Não é necessário que você grite mais do que Satanás, nem que você meça força com ele para livrar-se das suas influências. A única coisa que você tem que fazer nesse momento é confrontar Satanás com a verdade da palavra de Deus. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, aí eu vou crer que você é Filho de Deus. Jesus unicamente responde, ele confronta, ele abate o inimigo, respondendo unicamente, meramente pela palavra. E a resposta de Deus é palavra, é a verdade da palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de tudo aquilo que vai proceder, que procede, que sai da boca de Deus. O que a gente precisa fazer quando a gente vê situações de desânimo, que a gente percebe que haver uma luta espiritual, e a gente começar a declarar as verdades da palavra para a nossa própria vida? É assim que muitas vezes a gente acorda com emoção assim, um dia está alegre, outro dia está triste, um dia está mais animado, outro dia a gente está cantando 1000 graus, né, de unção, outro dia a gente está cantando lamentações, está lendo lamentações. Mas independente disso, a gente tem que começar a declarar essas verdades da palavra a meu respeito. Eu tenho que crer na palavra, declarar a palavra e agir segundo essa palavra. Primeiro, eu tenho que crer na verdade declarada da palavra de Deus. Você pode repetir isso comigo? Eu devo crer na verdade declarada da palavra de Deus. Crer. Eu creio na palavra. A palavra fala comigo, então eu devo crer. Segunda coisa, eu tenho que declarar essa verdade. O Senhor é meu bom pastor, nada me faltará. Eu queria antes. Eu sei que Ele é o meu bom pastor. Agora eu vou declarar: Senhor, Tu és meu bom pastor, nada há de me faltar. Senhor, Tu és o meu guia, Tu és o meu apacentador. Você vai declarando para si aquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito. E você vai, a partir disso, você vai agir segundo essa palavra. Você vai viver mediante essa promessa. E você vai crer no invisível, como se já estivesse consumado e feito. E aí, em nome de Jesus, a gente vai frustrando os planos, as estratégias de Satanás, que ele quer que a gente caia. Isso para mim parece tão simples, mas ao mesmo tempo é revolucionário. Porque ele vai olhar para você e vai dizer: com esse eu não consigo bater, com essa eu não vou conseguir vencer. Porque ela está imunizada, ela está abastada pela verdade da palavra. Quem conhece a verdade, quem conhece os seus direitos, né? Quem conhece aquilo que lhe dá amparo, meu amigo, você vence qualquer coisa. Você conhece os seus direitos. Com o inimigo é a mesma coisa. Se você conhece os direitos da palavra, ele pode vir com qualquer mentira, sugestão, sedução. Não há de nos vencer, nem nos abater, de maneira alguma. Então, a gente pensa muitas vezes que as pessoas são libertas quando a gente ora. E eu creio nisso. Muitas vezes as pessoas são libertas quando nós oramos no poderoso nome de Jesus, quando nós quebramos na vida do próximo as intenções diabólicas. Os demônios se manifestam, eles se expõem, a gente expulsa em nome de Jesus, ordenando que saiam. Todavia, o agente libertador sempre vai ser a absorção, o conhecimento da verdade da palavra de Deus. Então, se o poder de Deus, se o poder de Satanás está na mentira, o poder do cristão está no conhecimento dessa verdade. Conhecimento e aplicação dela no dia a dia, na nossa vida. A gente busca a verdade, não o poder.
Porque o poder já vem dentro do pacote quando a gente busca o Senhor. Senhor, eu quero poder, eu quero teu poder, eu quero teu poder. E Deus está dizendo, não busca a minha presença, não busca o meu poder, porque quando você busca a minha presença, o meu poder já vai junto, já está dentro do pacote. O poder, a graça de realizar e de viver todas as coisas. Então, as pessoas sobre cativeiro satânico muitas vezes não são libertas por aquilo que a gente pode fazer como pastores, por exemplo, como obreiros, como cristãos, como conselheiros. Elas não são libertas apenas por aquilo que eu faço, muitas vezes por aquilo que eu oro, não, mas por aquilo que elas fazem mediante a minha ajuda. Porque o mais importante não é o que eu faço por ela, é o que essa pessoa vai fazer a partir da minha ajuda, a partir daquilo que eu começo a realizar com ela. Eu não oro apenas por ele, eu oro com ele. Porque há uma atitude individual de decisão de quebrar cadeias. Não é o que eu acredito, não é apenas o que eu creio que vai quebrar correntes e cadeias das mentiras de Satanás, mas é naquilo que essas pessoas estão crendo, naquilo que elas estão absorvendo, naquilo que elas estão confessando, naquilo que elas estão renunciando, na troca da mentira pela verdade, da dúvida pela fé. Há uma lógica interessante na palavra de Deus, uma lógica progressiva das Escrituras. Olha só, eu vou ler João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Conhecer a verdade, João 8,32. Depois, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, quem é essa verdade? Jesus. Então, quando vier, porém, João 15:16-13 diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade. Olha só, a gente conhece a verdade. Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. E quando o Espírito Santo vier, é o Espírito da verdade, ele vai nos guiar em toda a verdade, que é a nossa arma para vencer as mentiras e seduções de Satanás. Meu amigo, na minha vida, na sua vida, o Espírito que habita é o Espírito da verdade, que rouba, o inimigo que vem para roubar, que vem para mentir para nós, mas ele bate com o Espírito Santo em nós. Opa, isso aí é verdadeiro. A adoração é em espírito e em verdade. Aí vai prosseguindo João 17:15-17, Evangelho de João 17:15-17, que diz: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Santifica-os na verdade. E a palavra é a verdade. A palavra é a verdade. Eu vou ser santificado quanto mais eu conheço a verdade da palavra. E a palavra da verdade, ela vai me santificando, porque ela é a verdade. Eu vou sendo mais verdadeiro, porque eu vou lendo a palavra. É um ciclo sem fim. E Efésios 6:14: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Armadura de Deus, verdade. E finalizando, Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro e outras coisas, mas a verdade está incluída. Tudo que é verdadeiro, ocupe o vosso pensamento. Satanás, agora você está encrencado, porque as suas mentiras de dúvida, de derrota, de desânimo, elas caem por terra, porque agora eu sou alguém que tem o Espírito que me guia em toda a verdade. Ele é a verdade. Amém, irmãos? Quando Deus, pela primeira vez, disciplinou a igreja primitiva, aquela disciplina assim mesmo trágica, Ananias e Safira, ao qual ambos morreram, o que estava em jogo não era drogas, não era uma religião dissimulada, pelo contrário, o que estava ali em jogo era a verdade, né? Ele é confrontado, eles são confrontados, né, por Pedro, não é isso? Aí ele diz: olha, Ananias, por que
encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo. Você não mentiu a homens, você mentiu a Deus. Naquele momento ele caiu fulminado. Então, com aquilo ali, imagina se fosse regra, a gente já estaria morto há muito tempo, né? Mas graças a Deus ali foi Deus apenas ensinando o seguinte, que a igreja teria que levar a sério o fato de que, sabendo que Satanás é mentiroso, é enganador, é dissimulador, se a gente cai na dele, se a gente aceita as mentiras para mentir para Deus, para o próximo, para a igreja, a gente pode se arruinar, a gente pode enfraquecer na fé. A gente crê um pouco na mentira, na sugestão, que a intenção do inimigo é essa: se eu puder me infiltrar na igreja, se eu puder me dar uma sugestão para aquele rapaz, para aquela moça, e no coração dele eu conseguir enganar a partir de uma mentira, fazendo com que ele ou com que ela crê naquela mentira, então eu posso controlar aquela área da vida dele, da vida dela. E é isso que em muitas vidas, dentro e fora da igreja, o inimigo está fazendo. Porque a mentira que ele prega e instala é o ponto central da batalha. É crer ou não em mentiras dele. Mas a gente se sujeita a Deus, nos sujeitando a Deus, obedecendo a Deus, se quebrantando diante de Deus. Tiago 4,7, né? E nessa sujeição a Deus, a gente resiste ao inimigo e ele foge de nós. Ele sai correndo. Eu gosto disso, porque está dizendo que nessa batalha espiritual, quem tem que sair correndo não somos nós. A palavra de Deus, olha, é verdade. Que é a verdade, diz isso. Resiste o inimigo, ele vai fugir de vocês. Olha só, se eu creio, se há uma verdade da palavra, nessa verdade eu tenho que crer. Amém? Há uma verdade, eu tenho que crer. E se há uma promessa na palavra de Deus, eu tenho que apenas tomar posse, também crendo nela. E se a palavra de Deus diz, a meu respeito, algo que em Cristo Jesus todos nós somos mais que vencedores, então eu vou ter que andar mediante essa confissão dessa verdade, dessa palavra. Crer, declarar e agir mediante essa palavra. Se nós formos lá para o Velho Testamento, com o profeta Ezequiel, capítulo 37, Ezequiel 37, o estado espiritual degradante do povo, que seria do versículo 1 até o versículo 14, nós não vamos ler todo, mas o resumo é de um povo que está abatido, seco, sem vida, sem expressão, sem Deus no seu ser, cativo. E Deus dá essa visão para ele, para Ezequiel dizer: esse é o povo, essa é a nação. O Espírito, que é o Espírito do Senhor, leva ele a estar no meio desse vale, ossos secos, cheio de ossos secos. Faz o profeta andar ao redor deles, faz o profeta observar. E aí a pergunta de Deus é: poderão reviver esses ossos, envoltos em mentiras, envoltos em seduções, mortos, secos, porosos? Aí Deus diz: olha, profetiza, fala a minha palavra, porque enquanto você for profetizando, eu vou fazer com que se estenda sobre ele carnes, peles, e depois da pele vai vir o Espírito, e quando vier o Espírito, que eu vou soprar sobre eles,
você vai ver um exército novo se formando, Ezequiel. Porque a realidade deles versículo 11, eles estão dizendo que os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança e estamos de todo exterminados. O povo de Deus olhando para a conjuntura, para a circunstância, para si, dizendo: nós estamos exterminados, não há saída, não há escape, não há portas que possam se abrir para a gente, pereceu a nossa esperança. É gente com uma mentalidade de derrota, de mentiras aceitas por Satanás, e Deus está dizendo: expulsa isso da mente de vocês, porque a minha palavra, a minha mensagem assim diz o Senhor, versículo 12, eu vou abrir a vossa sepultura, essa que vocês mesmos cavaram, e que vocês se jogaram lá dentro, e que vocês estão se enterrando, morrendo ali dentro. Eu vou abrir essa sepultura e vou fazer vocês saírem dela, porque eu posso ter esse poder de tirar vocês desse cemitério sem vida. Eu posso fazer vocês saírem de lá, e vou pôr em vocês o meu espírito, e vocês vão viver, vão aprender a viver, a serem gentes, homens e mulheres da verdade, a libertarem-se das mentiras e dos enganos de Satanás, a confessarem, a crerem, a declararem e agirem de acordo com a verdade da minha palavra, e não serão mais escravos dessas mentiras. Vou pôr em vocês o meu espírito e vocês viverão, e vou estabelecer, eu vou reintegrá-los, eu vou fazer com que vocês possam serem povo de Deus novamente, e sabereis que eu sou o Senhor Deus, e isto fiz, diz o Senhor. Verdade da palavra. A gente tem apenas que crer nessa mensagem, nessa palavra. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé em nome de Jesus e vamos orar. Palavra de vida. Eu não sei quantos, eu creio que muitos aqui tiveram resposta de oração. Creio que muitos aqui já obtiveram vitórias contra as forças do inimigo. Eu creio que muitos aqui tiveram sucesso em muitas campanhas que iniciaram, e o Senhor os abençoou. Eu confesso para vocês, eu tive muitas respostas de orações. Já tive muitas vitórias contra as atitudes e forças do inimigo. Já teve momentos em que eu estava orando por pessoas e que as pessoas caíram possessas, e que o inimigo quis, por mentiras e sugestões diabólicas, quis vencer a batalha, mas foram vencidos pela verdade da palavra. E eu teria, sim, muitas coisas também a dizer sobre isso. Mas eu tenho certeza que, apesar das minhas vitórias, eu sei que você tem as vitórias pessoais. De quantas vezes o Senhor pegou você pela mão e fez você vencer? Quantas vezes o inimigo quis te humilhar, quis te enganar com as mentiras, e o Senhor pegou você pela mão, como um pai pega o filho, e livra você de toda cilada, de todo engano, e expôs unicamente a verdade da palavra. Assim seja essa noite, e você saia daqui com esse entendimento, dizendo para si mesmo: Senhor, jamais eu quero ser enganado pelas sugestões de Satanás. Eu quero sim viver, praticar, declarar, agir conforme essa verdade, e em teu nome, Jesus, humilhar, vencer todas as ciladas do inimigo. Com essa consciência de tudo aquilo que nós lemos, que vocês ouviram, eu queria que nós orássemos novamente, que nós pedíssemos ao Pai que Ele nos conceda espírito de insatisfação, espírito de não acomodação, de vitória, de alegria, de gozo e de júbilo, falando: Senhor, eu quero viver, eu quero andar, eu desejo andar com os vencedores. Amém? Pai, eu te dou graças neste momento pela tua igreja, que foi alimentada pela tua palavra, que nos ensinou que o Espírito,
que em nós habita o Espírito da verdade, que nos guia em toda a verdade, e que o inimigo, a arma dele é a mentira. Só que todas as mentiras de Satanás contra a tua igreja, contra as tuas servas, contra os teus servos, caia por terra neste momento. Toda dúvida, tudo aquilo que ele tem semeado entre os teus filhos, todas as sugestões que o inimigo tem, quer que cresça, o joio que ele tenta semear entre nós, em nome de Jesus, nós quebramos a mentira, quebramos o poder de Satanás de querer controlar as nossas mentes, as nossas vidas, a partir de incitações, de emulações, de intenções malignas, querendo abater-nos a partir das nossas emoções, querendo crer que nós somos aquilo a partir do que sentimos, das nossas emoções. Pelo contrário, nós resistimos ao inimigo e nós não aceitamos isso. Pelo contrário, Pai, a tua palavra é a verdade. A tua palavra, sim, é aquilo em quem nós cremos e nós temos apoio. É a tua palavra que é verdade. Nós tomamos posse dela e nós cremos na verdade da tua palavra e nós desejamos vivê-la conforme ela assim nos declara, Senhor. Que em ti nós somos mais que vencedores. Que em ti, Senhor, podemos todas as coisas. Que inimigo de natureza alguma poderá nos abater. Que o Senhor é aquele que abre sepulturas e que nos arranca delas, Senhor. E que toda sugestão de fraqueza, de derrota que o inimigo vem querer impor em nós decidimos agora não aceitar todos os si dele. Todos si tu és, ou si tu podes. Não, Pai, tudo podemos em ti. Nós somos os teus filhos mesmos, independente de pecados, independente, Senhor, de alguma fraqueza, independente de uma tristeza. Nós deixamos isso de lado e nós decidimos sim, Senhor, crer na tua palavra que diz o que somos, o que nós temos, Pai, em ti. Alimenta a tua igreja com essa verdade, para que independentemente do dia de amanhã, se vai ser bom ou se vai ser mal, Senhor, nós estejamos seguros, enraizados, firmes, Senhor, constantes, persistentes na palavra, no Evangelho, em ti. E quando o inimigo se vier vindo na nossa direção, a gente encare ele, resista a ele, e em teu nome, Senhor, a gente expulse ele do nosso caminho, da nossa família, da nossa casa, dos nossos negócios, daquilo que, Senhor, é nosso e que é para o nosso bem, das nossas dispensas, daquilo que, Senhor, faz parte da nossa família, dos nossos filhos. Ah, Senhor, tudo é teu, é por ti, é para ti, é em ti, e em ti nós cremos e nós declaramos, agradecemos por aquilo que será e também te agradecemos por aquilo que já é, para a glória e louvor do teu nome, Jesus. Amém e amém. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém.